o direito da segurança pública, uma segurança pública de qualidade, com boas referências, que os policiais militares, civis, federais, guardas municipais, policiais penais sejam respeitados pela comunidade, pela sociedade, sejam valorizados, que eles tenham segurança jurídica, tenham apoio da sociedade, das instituições e do próprio governo, para que nossos familiares, nossa comunidade, nossa rua, nossa cidade tenha paz, tenha segurança e a certeza de que os contraventores, os criminosos, sejam presos, identificados, conduzidos à justiça e respondam na medida da lei pelos seus crimes. É um programa dedicado a você, a cada cidadão que mora nos bairros, seja Valentina, Gásio, Grotão, Esplanada, Bairro das Indústrias, Gervásio Maia, Colinas, todos os bairros de João Pessoa, todos os bairros de Campina Grande. Um abraço à nossa Campina Grande, felicidade, saúde e paz. Um abraço à cidade de Patos, da qual eu nasci e vim logo cedo para João Pessoa. Nunca esqueci de Patos, sempre quando posso ir vou ali no São José do Bonfim, a gente ainda tem família lá. Um abraço forte a Souza, a cidade de Souza, onde tenho inúmeros amigos, trabalhado intensamente, incessantemente para combater o crime, estabelecer a ordem e a paz naquela cidade. E na Grande João Pessoa, 5º Batalhão, 1º Batalhão, 7º Batalhão, Cidade de Bahia, as companhias, todos esses instrumentos da segurança pública dedicados a você, senhora dona de casa, seu trabalhador que sai de manhã, vem à noite para casa, precisa de segurança. E o combate aqui é forte. Eu sou um policial de linha, de frente, 28 anos de linha de frente, 34 anos na polícia, 28 anos de frente como soldado e sargento, e agora 6 anos como oficial, primeiro-tenente da Polícia Militar, já perto inclusive de ir para casa, que alguns anos a gente vai para casa. Essa nossa dedicação é você, cidadão, trabalhador, jovem, você que precisa de segurança. Um abraço forte, não poderia deixar de deixar esse relato. Hoje o programa vai falar um pouco aqui de uma lacuna que precisa ser tratada pelo próprio Estado, que são as polícias comunitárias. Ou seja, as polícias comunitárias, elas precisam, a filosofia da polícia comunitária precisa ser cada vez mais implantada nos territórios. O Estado precisa valorizar, com a lei antifacção agora, o Estado vai ter condição de, às vezes, tomada pela violência, o tráfico, as facções, mas a polícia vai entrar quando sair novos traficantes, novos contraventores, novos malfeitores voltarão a ocupar aqueles espaços. Para evitar isso, é preciso uma política de segurança forte. E a polícia comunitária faz parte de um desses elos dessa corrente. É importante a gente pensar a segurança pública no sentido dela ocupar o espaço, permanecer e não deixar mais que o crime evolua naquele território. Essas comunidades que têm barricadas, facções, líderes criminosos, esses territórios precisam ser ocupados pela filosofia de polícia comunitária. Quando você passa na rua e que você vê uma viatura parada, com o giroflex ligado, em frente a uma praça, a um ponto estratégico de esquina onde passe diversos veículos, pessoas, aquilo se chama POVO, é o ponto ostensivo ali de segurança. Ali o Estado está dizendo que está presente naquele território através da viatura de uma guarnição de polícia, onde, ao ser acionada aquela viatura, todo o sistema se voltará para defender o direito do cidadão que chamou a polícia. É preciso estabelecer exatamente isso, é a ocupação de território pela polícia. Segurança pública não é tão só apenas fuzil, coletes
armas, munições. Segurança pública, ela precisa ser a partir da cidadania. Uma comunicação e diálogo forte entre comunidade e segurança pública, comunidade e polícia. Fixar a polícia junto com a comunidade do território com um diálogo aberto, de confiança, de respeito, limpando todo o território dos contraventores, eliminando o crime daquela localidade, estabelecendo a cultura de paz, regras sociais. Segurança pública se faz também com urbanidade, com segurança urbana, com organicidade urbana, ruas pichadas, ruas com pontuados de lixos, ruas com barricadas, valas, buracos, para impedir a entrada de viaturas, de bombeiros, de Uber, até de ambulâncias. A sociedade não pode mais aceitar calada, permitir esse tipo de atividade criminosa. E a polícia existe e está aí para servir, proteger e aplicar a lei. E a lei contra as facções criminosas é um excelente instrumento que vem para inovar, inclusive, as estratégias do Estado brasileiro contra o crime organizado. Uma outra questão que é importante é a sociedade. Pensar que uma sociedade forte é aquela que produz, promove segurança pública de qualidade. Mas para a polícia ser forte, produzir segurança pública de qualidade para você, cidadão, para a cidadania, para a cidade, para o território, a categoria policial precisa estar bem motivada para isso. Precisamos de estrutura na polícia, e essa estrutura não é só na Paraíba, é no Brasil inteiro. É preciso criar uma política pública de segurança a nível nacional. Um sistema de segurança pública, ela precisa ocupar mentes, corações e território. Então, a polícia padece hoje por falta, muitas vezes, de estrutura que consiga atender as demandas da comunidade, do estado, da cidade. Avançar nessa perspectiva faz com que a gente ganhe no policial, um policial honrado, muitas vezes motivado. Ele se sente seguro porque ele tem segurança jurídica, ele se sente bem porque ele tem saúde mental, ele consegue produzir mais porque ele rende mais. Então é importante investir também na questão salarial dos policiais. Ou a sociedade se compromete em apoiar os policiais, a categoria policial, toda a categoria policial, de ter uma renda familiar, uma renda segura, um financeiro bem estabelecido, digno de um policial, porque nossa polícia trabalha muito. Os policiais trabalham diuturnamente, faça o sol, faça chuva, estão nas ruas trabalhando, atendendo a ocorrências de madrugada, muitas vezes ocorrências violentas contra psicopatas, sociopatas, criminosos. Nem todo mundo tem um perfil de estar na rua 2, 3 horas da manhã perseguindo bandido, podendo levar um tiro, vai trabalhar na rua, não sabe se volta para casa. Isso é uma realidade. A sociedade precisa ter essa sensibilidade, apoiar os policiais. As pautas de segurança pública precisam ser valorizadas, e você valoriza exatamente essa pauta quando você cobra daquele político, daquele sistema, daquela instituição, daquele governo, que os policiais tenham direito a um salário digno, a estrutura de trabalho, a meios e condições para trabalhar melhor, melhores estratégias, melhores e mais aperfeiçoados protocolos policiais para atender as ocorrências, que protejam as pessoas, que estejam com a capacidade de dar resposta ao crime naquele território à altura. Uma outra vertente também são os presídios. Ou a gente não pode deixar de fora em pensar que os presídios podem ser a casa onde muitas vezes fomenta o crime do lado de fora. É de lá que nascem as ordens que vai para os territórios confragados. Ou seja, é preciso realmente o sistema de justiça criminal fazer com que as políticas internas envolvendo os presídios reeduquem aquelas pessoas, ressignifiquem vidas para que elas, ao voltarem para o meio social, elas possam ser pessoas
que produzem pessoas produtivas e não só pessoas que estão enclausuladas ali com a mente vazia. A sociedade toda espera que o governo, e aí uma crítica nossa, evidentemente, o governo federal preste em suas mãos a Política Nacional de Segurança Pública, que envolve restabelecer, ressignificar as vidas de quem está no cárcere, contemplar os estados com meios e estrutura para as polícias e fornecer todo o potencial possível do Estado brasileiro para que os estados tenham condições de montar suas estratégias e ampliar suas ações nos territórios para que a violência seja eliminada e a cultura de paz seja estabelecida naqueles territórios. E isso é um compromisso que deve ser da própria sociedade em cobrar do governo federal, da própria sociedade em cobrar do sistema político nacional nesse país. A começar, inclusive, dos partidos políticos que deveriam ter em sua essência de doutrina filosófica a dimensão da cultura de paz e de uma segurança pública melhor, cada vez melhor e mais aperfeiçoada para o povo brasileiro. Isso é muito importante. Aqui em Mangabeira, por exemplo, nós temos diversos pontos quentes. Pontos quentes são aqueles lugares que recorrentemente ocorrem delitos, crimes ou contravenções. É nesses pontos quentes que a micropolítica de segurança precisa se envolver lá, atacar e neutralizar aqueles pontos. Mas como fazer isso se muitas vezes falta a estrutura necessária? A polícia vai, faz e eles voltam ao crime. É preciso pensar a segurança pública numa dimensão muito maior, numa política pública nacional que dê condições aos policiais, às instituições e a cada estado aplicar a segurança pública cada vez mais no sentido de eliminar o crime, prender os criminosos, ressignificar vidas que são desses criminosos e, evidentemente, restabelecer a cultura de paz, protegendo toda a sociedade. Uma outra questão também importante é a proteção às vítimas. Quantas pessoas não saem de suas casas, são expulsas de suas cidades, de seus bairros, não conseguem mais voltar com seus filhos, com sua esposa, com sua família, porque uma facção ou outra, um criminoso ou outro, amedronta, ameaça, impõe a lei do terror, impõe a lei do medo, através da violência a essas famílias. O Estado precisa ter compromisso com a vida dessas pessoas, seja pelos programas de proteção à testemunha ou a vítimas de violência, ou seja de outra forma. Agora, a autoburocracia que existe em torno desse assunto é imenso. E aí, evidentemente, que é importante a gente pensar a segurança pública também na valorização da vida das vítimas da violência. E em todo o país, o Brasil enfrenta esse problema das facções criminosas. Aqui na Paraíba, não poderia ser diferente, mas a polícia age muito forte, diuturnamente nas ruas, aí não abre mão da segurança dos paraibanos. Parabéns a todos os policiais, uma felicidade, saúde e paz.